Dois homens jogaram ela no chão como se fosse fardo sem valor, e o fazendeiro solitário que a recolheu não imaginava que aquela trouxa de pano mudaria toda a sua vida. Você já imaginou encontrar uma jovem de mãos amarradas, despejada no portão do seu rancho no meio da noite, com o rosto marcado de abandono e o coração ainda mais ferido do que o corpo? É assim que começa a história que sacudiu a cidade de São Benedito das Pedras, lá no interior do Ceará, no ano de 1907, quando uma mulher sem família era pouca coisa mais do que poeira no vento, levada de um lado para outro, conforme a conveniência dos outros. Naquela noite de outubro, com a lua amarela presa entre os mandacaros e o vento carregando o cheiro de terra seca, Benedito Calixto Mourão, o Bento, abriu a porta e descobriu que o destino bate diferente quando você menos espera. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu depois que ele recolheu aquela moça vai te deixar com o coração na garganta, porque essa não é apenas a história de um homem bom e uma mulher sem lugar no mundo. Essa é a história de uma verdade enterrada, de uma herança roubada e de uma justiça que tardou, mas chegou, com força suficiente para mudar a vida de todos que tentaram virar as costas para o que era certo. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela noite gelada foi o começo de tudo. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho que vai te deixar de boca aberta estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. Benedito Calixto Mourão tinha 31 anos e carregava no rosto a marca de quem aprendeu cedo que a vida não tem pena de ninguém. Era um homem de porte alto, ombros largos moldados por anos de trabalho pesado, mãos calejadas que conheciam o tacto da enxada, do couro e da madeira grossa do galpão. O rosto tinha uma beleza rústica, de queixo firme, olhos castanhos fundos e uma cicatriz fina no queixo que ninguém mais lembrava de onde vinha. Vestia-se com simplicidade, calça de algodão escuro, camisa de cor neutra, chapéu de couro pálido com a aba dobrada no lado esquerdo, o mesmo que colocava na cabeça todo amanhecer e tirava só quando entrava na church, ou quando estava muito cansado para se importar com mais nada. A cidade de São Benedito das Pedras o chamava de o Fechado do Morro. Respeitavam sua palavra, sua força, e o fato de que Bento nunca havia pedido favor a ninguém, nem dado calote, nem faltado com a honra. Mas ninguém mais tentava se aproximar dele de verdade. Havia ali um muro invisível que ele mesmo havia levantado tijolo por tijolo nos 5 anos que se passaram desde que Ana Clara Ramos, sua noiva, havia morrido de febre tifosa 3 dias antes do casamento. 3 dias. Não era uma distância que o tempo conseguia encolher com facilidade. Bento tinha 26 anos quando o padre Honório ungiu a menina de 16 que ele amava. E desde aquele dia, ele guardou o anel dentro de um pano no fundo da gaveta e nunca mais falou sobre ela com ninguém. A cidade entendia e mantinha distância. O rancho chamava-se Boa Espera, nome que soava a ironia cruel para quem o conhecia, pois havia muito o fazendeiro não esperava mais nada. Ficava num pedaço de terra firme a 2 quilômetros do vilarejo, cercado por mandacaros altos e por um único ipê amarelo que teimava em florir no inverno, quando todos achavam que não vinha chuva. A construção era simples, paredes de adobe caiadas de branco, que o sol foi desgastando para um tom de cinza suave, telhado de telha-vã, varanda estreita com 2 bancos de madeira e uma porta reforçada que Bento havia reformado ele mesmo 2 anos atrás. Por dentro havia pouca coisa: a cama de tábua no quarto maior, uma mesa de pinho no centro da sala, a lamparina pendurada no gancho de ferro, o fogão a lenha sempre com brasa viva, o quarto menor dos fundos que servia de depósito. O gado era pouco, mas bem tratado. Os peões, 2 irmãos jovens chamados Zacarias e Nelinho, trabalhavam com lealdade e sabiam que o patrão não gostava de palavras desnecessárias. Os dias de Bento se sucediam com a regularidade de quem havia aprendido a não se surpreender mais com nada. Acordava antes do sol, bebia café forte passado no pano, cuidava do gado com Zacarias, consertava o que precisava de conserto, fazia as contas no fim da tarde e dormia cedo.
Não ia à venda de seu Horácio mais do que o necessário. Não comparecia às festas de fazenda. No domingo assistia à missa de longe, no banco do fundo, e saía antes que as mulheres pudessem perguntar se ele não pensava em casar de novo. Havia um vazio que nem o trabalho duro conseguia preencher, mas Bento havia aprendido a conviver com esse vazio como se convive com dor crônica. Não gosta, mas acostuma. Foi naquela rotina imutável que a noite de outubro chegou e trouxe o que nenhuma noite havia trazido antes. Amélia Luz Santana tinha 19 anos, mas os olhos carregavam o peso de quem havia envelhecido depressa demais, da maneira errada. Era de cabelos escuros e embaraçados naquela noite, o rosto pálido de quem não comia direito havia dias, os lábios secos e rachados pelo sol e pelo medo. O vestido de chita estava rasgado no ombro direito e sujo de terra vermelha, e as mãos amarradas nas costas com corda grossa de sisal tremiam num espasmo constante, como folha que não consegue parar, mesmo quando o vento some. Os pés estavam descalços e tão machucados de pedra e espinheiro que ela mal conseguia se pôr de joelhos quando a trouxa se mexeu no chão batido da entrada da Boa Espera. Era filha de Joaquim Santana, um tropeiro respeitado que havia morrido 6 meses antes, numa emboscada de dívidas velhas, numa estrada entre fazendas. O tipo de morte que a caatinga engole sem cerimônia. Sua mãe havia partido quando ela tinha 7 anos, de um parto que foi mau e não voltou bem. Não havia irmão, não havia tio de consideração, não havia terra em nome dela que ela soubesse. Quando Joaquim morreu, Amélia ficou sozinha num mundo que não gostava muito de moça sozinha. O único parente distante que apareceu para ajudar era um primo do pai chamado Ernesto, homem de 50 anos com um sorriso fácil e intenções opacas, que logo tratou de negociar o que achava que tinha direito de negociar. A moça, o coronel Ezequiel Fontes Braga, o homem mais poderoso e mais temido do município, havia comprado Amélia de Ernesto com a intenção de tomá-la como serviçal sem pagamento, e sem voz, um arranjo que os dois chamavam de emprego, mas que não tinha nada de voluntário. Amélia havia suportado 2 meses na casa do coronel antes de tentar fugir naquela tarde de outubro. O que ela não sabia era que os 2 capangas que a apanharam na estrada, Raimundo e Sebastião, em vez de levá-la de volta ao coronel, que havia saído para a fazenda vizinha, tomaram uma decisão própria e cruel: despejá-la na Boa Espera como forma de provocação. Todos sabiam que Bento era o único homem da região que o coronel Ezequiel não conseguia dobrar. Deixar um problema no portão do fazendeiro avesso era uma ameaça disfarçada de descaso. E assim, como fardo atirado de cima de cavalo em movimento, Amélia foi despejada no chão de terra batida diante da porta da Boa Espera. As mãos amarradas, os pés em carne viva, com apenas o que tinha no corpo e uma força interior que ninguém havia conseguido roubar ainda. A lua estava alta e amarela quando Bento ouviu o relincho inquieto de Trovão, o cavalo negro que dormia no curral mais próximo à casa. O animal havia desenvolvido ao longo dos anos uma espécie de sentido apurado para o que era fora do comum, e Bento havia aprendido a ouvir. Ele se levantou da cama, pegou a lamparina com a chama baixa e abriu a porta dos fundos com cuidado. O vento da madrugada entrou frio, trazendo o cheiro de terra e de capim seco. Nada de errado no terreiro de trás. Ele caminhou devagar até a frente, descalço sobre o barro frio, e foi então que viu. No chão de entrada, a não mais de 3 metros do portão, havia uma trouxa que se mexia. Bento parou. Ergueu a lamparina. A trouxa chorou. O coração dele foi a lugar nenhum por um instante longo demais para um homem de peito firme. Ele avançou com passos rápidos e baixou a lamparina perto do chão, e o que encontrou ali fez a mandíbula dele travar. Uma jovem de mãos amarradas, rosto no chão, tentando se virar sobre os joelhos machucados com uma determinação que doía de ver. Ela respirava em solavancos curtos, como quem chora e luta ao mesmo tempo. Quando a luz da lamparina alcançou o rosto dela, os olhos dela, grandes, escuros, cheios de medo, mas sem súplica, encontraram os dele. "Eu não vou gritar", disse ela, com a voz rouca de quem ficou muito tempo sem falar.
Só me desterre as mãos, por favor. Bento não precisou de mais nada. Tirou o canivete do bolso do calção, cortou a corda em 2 movimentos secos e ajudou-a a se sentar. As mãos dela caíram na frente do corpo como peso morto, e ela passou vários segundos apenas movendo os dedos, sem conseguir dobrar os pulsos. Bento ficou agachado à altura dela, a lamparina entre os dois. "Quem fez isso com você?" Perguntou com a voz baixa, controlada, como quem pergunta sabendo que a resposta vai pesar. Ela levou um momento. Depois disse apenas: "Homens do coronel Ezequiel." Bento ergueu o olhar para a estrada escura além do portão. Não havia mais ninguém. A noite estava quieta, só as cigarras e o vento. Ele olhou para os pés dela machucados, sangrando em 2 pontos, depois para o rosto dela, depois para as marcas vermelhas nas mãos de onde a corda havia estado. Tirou o chapéu, que havia vestido sem perceber ao sair, e disse apenas: "Entra." Ela tentou se levantar sozinha. Não conseguiu. Os pés não obedeciam, o corpo estava no limite. Bento a segurou pelo braço com cuidado, não como quem puxa, mas como quem sustenta, e a guiou até dentro do rancho. A lamparina iluminou a mesa de pinho, o fogão apagado, os 2 bancos. Ele a ajudou a sentar na cadeira e foi buscar água no jarro de barro. "Beba devagar", disse, passando o copo. Ela bebeu. As mãos ainda tremiam, mas ela não derramou. Depois fechou os olhos por um instante, como quem finalmente para de correr depois de muito tempo. "Meu nome é Amélia", disse ela, abrindo os olhos. "Amélia Luz Santana." Bento inclinou a cabeça, ligeiro. "Benedito Calixto Mourão." Bento. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. Bento aqueceu água no fogão e lavou os pés de Amélia com pano limpo, em silêncio, com o cuidado de quem faz serviço de importância. Ela olhava para as mãos espalmadas sobre os joelhos e não dizia nada, o que era mais eloquente do que qualquer fala. Quando ele terminou, enrolou os pés dela com tiras de pano de algodão limpo que havia no armário guardado desde que Ana Clara havia cortado o tornozelo num espinheiro e ele havia comprado mais do que o necessário no armazém. Ele nunca havia jogado fora. "Você tem onde ficar depois daqui?" perguntou sem olhar para ela. "Não." "Tem família?" "Não mais." Bento ficou em pé, enxugou as mãos no pano. "O quarto dos fundos está vazio. É pequeno, mas tem cama. Você pode ficar enquanto decide o que vai fazer." Parou um segundo. "Ninguém vai te tirar daqui à força enquanto você não quiser sair." Amélia ergueu o olhar para ele. Havia naquele olhar uma mistura de gratidão e de incredulidade, como de quem espera o truque que não vem. "Por que o senhor faz isso?" "Porque é o certo", disse ele simplesmente, e foi buscar o cobertor do armário sem mais explicação. Os primeiros dias na Boa Espera foram de estranheza para ambos. Amélia acordava antes de Bento e já estava na varanda quando ele saía para o gado, sentada no banco com os olhos na caatinga, o xale fino que ele havia emprestado nos ombros e a expressão de quem está ouvindo o silêncio com atenção. Ele passou a mão no chapéu e ia embora sem disturbar. Na volta, às vezes havia café recém-passado. Outras vezes, a varanda estava vazia de novo. Zacarias e Nelinho, os peões, a viram no segundo dia e trocaram um olhar que não disseram em voz alta. Bento os encarou uma fração de segundo. Eles não disseram nada em voz alta mesmo. Na tarde do 4º dia, Amélia pediu para ajudar na cozinha. Bento disse que não era necessário. Ela disse que para ela era. Houve um silêncio breve. Depois ele assentiu com a cabeça e foi embora sem mais palavras. Ela começou a cozinhar. O rancho, que havia cheirado a café e feijão recozido, passou a cheirar a pão de milho assado no forno de barro, a carne temperada com ervas que ela encontrou no mato atrás da cerca, a rapadura dissolvida no leite que Bento trazia do curral de manhã cedo. Nelinho disse a Zacarias baixinho que havia algo diferente no ar da Boa Espera. Zacarias disse que era o cheiro de comida de verdade e os dois voltaram ao trabalho. Foi numa tarde de quarta-feira, quando o sol estava pesado e o vento havia parado de vez,
que Amélia e Bento se sentaram juntos pela primeira vez na varanda depois do almoço, ele por hábito, ela porque não havia outro lugar com sombra. O silêncio entre os dois não era constrangido. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que aprenderam que nem toda pausa precisa ser preenchida. "O senhor perdeu alguém?" ela disse, sem olhar para ele, os olhos no ipê amarelo que ficava a 30 metros da casa. Bento levou um momento antes de responder. "Sim." "Tem muito tempo?" "5 anos." Ela assentiu devagar, como quem entende sem precisar de mais detalhes. "A minha mãe foi embora quando eu tinha 7 anos. Meu pai morreu há 6 meses. Fez uma pausa. "Não é a mesma coisa. Mas eu entendo o que é ficar sem o chão." Bento olhou para ela de lado. Era a primeira vez que via o rosto dela descansado sem medo, sem dor aguda, apenas quieto. Havia uma beleza ali que ele não havia reparado nas primeiras noites, porque as primeiras noites ela havia parecido apenas sobrevivente. Agora ela parecia pessoa. "Como é que você foi parar na mão do coronel Ezequiel?" perguntou com a voz baixa de quem não quer que a pergunta machuque mais do que precisa. Ela respirou fundo. A voz saiu lenta, como quem escolhe cada palavra antes de deixar sair. "Quando meu pai morreu, apareceu um primo dele que eu mal conhecia, Ernesto. Disse que ia me ajudar, que ia me dar um emprego. Eu não tinha nada e não tinha para onde ir, então acreditei." Parou. As mãos se fecharam sobre os joelhos. "Ele me vendeu para o coronel. Disse que eu devia trabalho pela casa e pela comida. Mas o tipo de trabalho que o coronel queria, eu entendi rápido que não era o tipo de trabalho que eu estava disposta a fazer." Ergueu o queixo ligeiro. "Tentei fugir 3 vezes. A última foi na tarde em que os homens dele me pegaram e me jogaram aqui." Bento ficou olhando para o ipê por um momento longo. O vento voltou, sacudindo a copa da árvore devagar. Depois disse, com a mandíbula firme, "Ninguém tem o direito de tratar gente como mercadoria." Amélia o olhou. E foi naquele momento, não na noite em que ele a recolheu, não no primeiro café, não no pão de milho que ela começou a olhar para Benedito Calixto Mourão de um jeito completamente diferente. Bento, por sua vez, reconheceu com um desconforto honesto que havia algo naquela tarde que ele não havia sentido em 5 anos. Não soube nomear, e achou melhor não tentar por hora. Na venda de seu Horácio, as línguas começaram a se soltar antes mesmo de a semana acabar. As mulheres que passavam comprando farinha e toucinho paravam nos cantos e trocavam expressões carregadas. "Você soube que o Bento do Morro está escondendo uma moça em casa?" disse Dona Gertrudes, a mais velha das fofoqueiras do vilarejo, com o ar de quem tem missão importante. Despejaram ela de madrugada no portão dele. Ninguém sabe de onde veio. Seu Horácio balançou a cabeça por trás do balcão, sem comentar, mas ouviu. O padre Avelino, homem de 50 e tantos anos, voz grossa e dívidas com o coronel que ele preferia não enumerar, não tardou a fazer sermão na missa do domingo sobre a tentação que entra pela porta da frente quando o coração não está guardado. Ninguém disse o nome de Bento nem de Amélia, mas a cidade toda entendeu o recado. Algumas mulheres saíram da missa com o olhar pesado de julgamento. Outras saíram com o coração inquieto, achando que talvez o padre estivesse exagerando, mas não tendo coragem de dizer em voz alta. Foi numa quinta-feira de manhã que o coronel Ezequiel Fontes Braga mandou um escrivão à Boa Espera. Homem magro, de óculos redondos e pasta de couro surrada, chegou a cavalo com um papel dobrado na mão e uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Bento o recebeu na entrada do portão de braços cruzados. "Tenho aqui um documento", disse o escrivão, a voz saindo mais fina do que ele pretendia, "atestando que a senhorita Amélia Santana firmou contrato de serviço voluntário com o coronel Ezequiel Fontes Braga e que está em fuga irregular de suas obrigações." Bento pegou o papel, leu devagar, dobrou de volta, devolveu. "Esse papel tem a assinatura dela?" O escrivão piscou. "Tem uma marca." "Uma marca de quê?" De polegar." "Amélia Santana não sabe assinar com polegar. Assina com o dedo indicador. Qualquer um que a conhece sabe disso." Bento ergueu o olhar para o escrivão. "Você pode levar esse papel de volta para quem te mandou e dizer que eu disse que documentação falsa
Não tem validade nem nesta fazenda nem em nenhuma outra. O escrivão ficou parado por um momento, como se estivesse pensando se havia mais alguma coisa a dizer. Não havia. Montou no cavalo e foi embora. Bento voltou para dentro. Amélia estava parada no corredor, havia ouvido tudo pela janela aberta. Os olhos dela estavam cheios d'água, mas a postura estava reta, o queixo erguido. Bento passou por ela rumo à cozinha e disse sem parar: "Café ainda está quente." E ela entendeu que aquele era o jeito que ele tinha de dizer que estava do lado dela. Foi nessa mesma semana que Bento a encontrou na beira do portão numa tarde. A trouxa de pano no braço, o xale amarrado nos ombros. Ela havia arrumado as poucas coisas que tinha o lenço da mãe, um par de chinelos que Bento havia comprado na cidade sem ela pedir, com a intenção clara de partir antes que a tempestade que se aproximava caísse na cabeça dele, não em decorrência dela. "Não quero ser causa de problema para você", disse ela, com a voz firme, mas os olhos esquivando do olhar dele. "O coronel não vai parar. As pessoas da cidade já estão falando. Você vai perder negócio, vai perder respeito. Eu não posso deixar que você pague esse preço por mim." Bento ficou parado por um instante. Depois tirou o chapéu devagar, passou a mão no cabelo e a encarou de frente. "O problema não é você, Amélia. O problema é quem acha que pode mandar no que não lhe pertence." Fez uma pausa. "E eu nunca curei um problema fugindo dele." Ela ergueu o olhar. Os dois ficaram se olhando por um momento que pesou mais do que deveria para uma tarde de quinta-feira. Depois ela abaixou a trouxa devagar, como quem deixa um peso cair, e voltou para dentro. Aquela noite Bento não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama de tábua, ouvindo o vento sacudir a telha solta do galpão, e tentou não pensar no que estava acontecendo dentro do peito dele. Não soube. Não tentou mais. As semanas foram passando como o vento passa pela caatinga, às vezes suave, às vezes carregado de areia. E entre Bento e Amélia, sem que nenhum dos dois planejasse ou discutisse, foi se construindo uma convivência que tinha a solidez das coisas que crescem devagar, mas crescem fundas. Ela passou a acordar junto com ele e fazer o café antes que ele voltasse do curral. Ele passou a voltar mais cedo do campo nas tardes em que sabia que ela estava cozinhando algo especial. Zacarias dizia a Nelinho que o patrão estava diferente, mas não conseguia dizer exatamente em quê. Nelinho disse que ele parecia menos pesado. Zacarias concordou. Numa tarde de chuva fina, a chuva rara do mês de novembro que cheirava a terra molhada, e a esperança, Bento estava consertando a cerca do paiol quando o formão escorregou e cortou a palma da mão esquerda. Não foi fundo, mas sangrou bem. Ele entrou na casa apertando o pano sobre o corte e foi buscar o frasco de álcool no armário. Amélia o viu e chegou antes que ele alcançasse a prateleira. "Deixa eu ver", disse ela, com a voz firme de quem não está pedindo. Ele hesitou. Não estava acostumado a ser cuidado, mas estendeu a mão. Ela abriu o corte com cuidado, limpou com o pano embebido em álcool. Ele não fez nenhum sinal de dor, apenas fechou os dedos por um reflexo e bandagou com fita limpa que havia no frasco. Os dedos dela eram ágeis, precisos. Ele ficou olhando para as mãos dela enquanto ela trabalhava. "Você sabe fazer isso", disse ele. "Aprendi com meu pai. Ele se machucava muito na estrada." Ela amarrou o último nó do pano e ergueu os olhos. Os rostos ficaram mais perto do que nenhum dos dois havia planejado. Por um momento nenhum se moveu. Então ela deu um passo atrás e disse, com a voz levemente diferente do que havia estado: "Pronto, não molha até amanhã." Bento olhou para a mão bandada. "Obrigado." "De nada." Ela voltou para a cozinha. Ele ficou parado no meio da sala por um momento que durou mais do que devia. Depois, pegou o chapéu, colocou na cabeça e saiu de volta para a cerca que havia deixado a meio. Naquela mesma semana, numa noite em que o vento estava calmo e a lamparina espalhava uma luz âmbar sobre a mesa da cozinha, os dois ficaram sentados depois do jantar, sem que nenhum se levantasse para ir embora ainda. Amélia tinha o hábito de deixar as mãos abertas sobre a mesa quando estava descansada, palmas para cima, como quem não esconde nada. Bento tinha o hábito de dobrar os cotovelos na beira da mesa e olhar para o lado quando estava pensando. Eles ficaram assim um tempo,
cada um nos próprios pensamentos. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela de repente. Pode. Como era ela? Bento não precisou perguntar quem. Ficou quieto um instante. Pequena, corajosa, ria fácil. Parou. Era o tipo de pessoa que tornava o mundo mais leve só de estar nele. Amélia assentiu devagar. 5 anos é muito tempo para carregar uma saudade. É. Ele olhou para ela. Mas tem coisa que a saudade não cobre mais como cobria antes. Ela entendeu o que ele quis dizer. Não respondeu. Mas o olhar que ela devolveu foi longo e honesto. E havia nele algo que nenhum dos dois estava pronto ainda para colocar em palavras. E meu amigo, minha amiga, se você acompanhou até aqui, já deve estar percebendo que essa história tem muito mais do que parece. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você acha que sabe sobre o que está acontecendo na Boa Espera. O coronel Ezequiel Fontes Braga era homem de 60 anos, que havia passado a vida inteira acreditando que o poder compra tudo que a honra não consegue convencer. De barba branca bem aparada, paletó escuro mesmo no calor e olhos claros, que raramente piscavam quando estava irritado, o coronel era o tipo de homem que a cidade de São Benedito das Pedras respeitava mais por medo do que por admiração. Tinha 3 fazendas registradas em nome próprio, uma casa na praça principal com varanda de madeira nobre e um escrivão de confiança chamado Delmiro, que sabia exatamente o que precisava ser escrito e o que precisava ser esquecido. Quando soube que Bento havia devolvido o papel falso e mantido Amélia na Boa Espera, o coronel não gritou. Apenas fechou a mão sobre a borda da mesa e disse, com a voz baixa que era mais ameaçadora do que o grito jamais seria: "Esse homem vai me dar o que é meu." Nas semanas seguintes, a pressão chegou de múltiplos lados. 2 comerciantes com quem Bento tinha negócio regular de gado disseram que estavam reavaliando os acordos. Um deles, seu Aparício, chegou a mandar recado dizendo que tinha sido aconselhado a não comprar mais de fazendeiro que dava abrigo a problemas alheios. Bento ouviu o recado com a serenidade de quem já esperava e simplesmente mudou o destino do gado para o município vizinho, onde conseguiu preço melhor. A pressão sobre Amélia foi mais direta. Numa tarde em que ela foi ao vilarejo comprar farinha e rapadura com Nelinho, 2 mulheres que antes a cumprimentavam viraram o rosto. Uma criança jogou pedra pequena e correu. Amélia comprou o que precisava sem alterar a postura, pagou, agradeceu a seu Horácio que a tratou com decência atrás do balcão e voltou para a fazenda sem comentar com Bento o que havia acontecido. Mas Nelinho contou. Bento foi no dia seguinte à venda e ficou em pé no meio da praça por tempo suficiente para que todos vissem. Cumprimentou seu Horácio em voz alta. Comprou sal e fumo. E na volta, quando passou pela casa de Dona Gertrudes, que estava na janela observando, tirou o chapéu com uma lentidão calculada e disse: "Bom dia, Dona Gertrudes." Ela respondeu com um meio aceno constrangido. Bento colocou o chapéu de volta e foi embora. Mas foi numa tarde de chuva pesada, quando um barulho de cascos anunciou visita indesejada, que a situação escalou de verdade. O coronel Ezequiel desceu do cavalo no portão da Boa Espera, com 2 homens ao lado, e a expressão de quem veio cobrar, não conversar. Bento estava na varanda, em pé, com os braços cruzados, quando eles chegaram. "Bento", disse o coronel, com o tom de quem usa o primeiro nome como demonstração de autoridade. "Chegamos a um ponto onde a conversa fica mais simples se for direta." "Fique à vontade", disse Bento. Não desceu do degrau da varanda. "A moça que você está abrigando tem obrigações comigo. Obrigações legais, documentadas." Os olhos do coronel eram de pedra fria. "Você está interferindo em negócio meu. Amélia Santana é uma mulher livre", disse Bento com a voz controlada, mas com uma firmeza que não deixava espaço para interpretação. "Não existe papel assinado que valha, porque o papel é falso e qualquer juiz com consciência vai reconhecer isso. O que existe é uma moça que veio parar aqui por vontade dos seus próprios capangas, que a jogaram no meu portão como lixo." Descruzou os braços. "Se tem negócio seu em questão, o negócio é com eles, não comigo e não com ela." O coronel estreitou os olhos.
Os dois homens ao lado dele se mexeram ligeiro. Bento não se moveu. Você está cometendo um erro sério, disse o coronel, depois de um silêncio que serviu de aviso. Já cometi erros sérios na vida, respondeu Bento. Nenhum deles foi por ajudar alguém que precisava. O coronel ficou olhando para ele por mais alguns segundos. Depois, montou no cavalo e os três partiram na chuva sem mais palavras. Bento ficou na varanda, ouvindo os cascos se afastarem, até que o barulho da chuva engoliu tudo. Então entrou, fechou a porta e disse para Amélia, que havia ouvido tudo da janela do quarto: "Ele vai voltar, mas não hoje." Amélia veio até a sala. Ficou de frente para ele. "Bento, o que ele vai fazer quando voltar?" "Vai tentar algo diferente, algo mais difícil de refutar." Ele a olhou direto. "Por isso precisamos saber exatamente o que ele tem contra você. Qualquer coisa que você lembre, qualquer coisa que tenha visto ou ouvido nessa casa, pode ser importante." Ela pensou. Depois disse devagar: "Havia papéis. Numa noite em que o coronel saiu e eu fiquei no corredor, vi o Delmiro carregando uma caixa de documentos que ele não queria que ninguém visse. Eu não soube o que era, mas ele ficou nervoso quando me viu parada ali." Bento ficou quieto. Havia algo naquilo que ele não conseguia ainda encaixar no lugar, mas que puxava por dentro, como anzol que achou alguma coisa. Que documentos eram esses? Disse mais para si mesmo do que para ela, e foi naquela semana, enquanto consertava o paiol velho que estava prestes a perder a parede do fundo, que Bento encontrou o que o destino havia guardado ali há anos, esperando por alguém com olhos para enxergar. A parede do paiol estava cedendo num ponto que o adobe havia rachadado com a umidade da última cheia de 2 anos atrás. Bento estava retirando os tijolos soltos quando sentiu que um deles estava mais leve do que deveria, oco por dentro. Puxou com cuidado. Atrás do tijolo havia um buraco de uns 30 centímetros, entaipaado por dentro com palha seca, e dentro da palha havia um envelope amarelado, amarrado com barbante já podre, endereçado com letra de cartório a Senhor Joaquim Santana, Fazenda, São José das Pedras, pessoal e urgente. O coração de Bento foi a um lugar que ele não havia estado em muito tempo. Ele ficou parado com o envelope na mão por um bom momento, o sol da tarde entrando pela fresta do paiol e iluminando a poeira que o movimento havia levantado. O fazendeiro que havia vendido o paiol a Bento 3 anos atrás havia sido um homem calado que partiu para o sertão do Piauí sem deixar endereço. Quem havia escondido esse envelope ali e por que ele não sabia, mas o nome no envelope ele sabia. Levou para dentro. Chamou Amélia. Ela ficou parada quando viu o nome do pai. Passou os dedos sobre as letras do endereço, devagar, como quem confirma que é real. Os olhos encheram d'água, mas não caíram. Depois disse: "Abre." O envelope continha uma carta de um cartório da capital, datada de 4 anos antes, com carimbo oficial e assinatura do tabelião. A carta informava que Joaquim Santana havia sido reconhecido como herdeiro legítimo de uma faixa de terra considerável no município vizinho de Olho d'Água das Flores, registrada em nome do pai de Joaquim, avô de Amélia, falecido há 7 anos. A terra havia permanecido em nome do espólio, aguardando o reconhecimento de herdeiro. Agora havia sido reconhecida. E havia um detalhe que Bento só compreendeu depois de ler 3 vezes, sentado à mesa com Amélia ao lado e a lamparina entre os dois. A fazenda registrada no nome do espólio de Joaquim Santana era a mesma propriedade que o coronel Ezequiel Fontes Braga havia declarado anos atrás, como terra abandonada adquirida por ele por vias legais. A mesma fazenda, a mesma metragem, os mesmos marcos de divisa descritos no papel. O coronel havia tomado para si uma terra que não era dele, e havia documentação fraudada em cartório para sustentar aquela mentira. Joaquim Santana havia morrido sem receber a carta, retida, bloqueada, escondida, por quem e como Bento não sabia ainda, mas havia formas de descobrir. E Amélia, como filha única e legítima de Joaquim, era a herdeira natural de tudo aquilo. Mais de 1000 hectares de terra fértil no vale do município vizinho. O coronel não havia mandado buscar Amélia por serviço doméstico. Havia mandado buscá-la para silenciá-la,
antes que ela soubesse da herança ou pior, antes que alguém soubesse por ela. Amélia ficou em silêncio depois que Bento terminou de explicar. O silêncio dela não era de choque, era de algo que se acomodava no lugar, depois de muito tempo fora do lugar. Depois disse com a voz serena, mas com uma clareza nova nos olhos: então foi por isso. Por isso tudo, disse Bento. Ela ergueu o olhar para ele. O que fazemos? Primeiro, disse ele, dobrando o envelope com cuidado, eu vou falar com o velho Firmino. O velho Firmino era balconista no cartório municipal havia mais de 20 anos, homem de 70 anos, de pele curtida pelo sol, cabelos brancos ralos e mãos que tremiam ligeiro quando estava nervoso, que era frequentemente. Desde que havia testemunhado, anos atrás, coisas que preferia não ter testemunhado. Havia guardado o conhecimento do esquema do coronel Ezequiel em silêncio por medo, o tipo de medo que não se confessa em voz alta porque tem nome, endereço e homens a cavalo que fazem recados. Mas havia também uma culpa que o velho Firmino carregava como pedra no sapato, que machucava a cada passo e não permitia que ele esquecesse. Quando Bento bateu à porta da casa dele numa tarde de sábado, trazendo o envelope com a carta do cartório da capital, o velho Firmino abriu, olhou para o papel, olhou para Bento e ficou parado por um longo momento com a mão ainda na maçaneta. Depois disse: entre. Ficaram na sala pequena com cheiro de erva cidreira e madeira velha. Firmino leu a carta devagar, com os óculos de armação de cobre no nariz. Depois dobrou o papel. Depois olhou para Bento com os olhos de alguém que havia esperado muito tempo, por uma oportunidade de fazer a coisa certa, sem ter que pagar sozinho por isso. O que o senhor precisa de mim? Disse Firmino, com a voz que tremeu só no começo. A verdade, disse Bento, na frente de quem precisar ouvir. O velho engoliu seco, depois assentiu. A noite mais escura chegou 2 noites depois, quando o cavalo Trovão relinchou desesperado no curral antes do amanhecer. Bento acordou num pulo, o instinto de 5 anos reconhecendo o aviso. Saiu pela porta dos fundos e viu, no terreiro, a silhueta de 3 homens em movimento, 2 deles segurando Amélia pelos braços, arrastando-a em direção à carroça que havia parado no portão com as lanternas apagadas. Ela não gritava, estava lutando em silêncio, tentando se desvencilhar com os cotovelos. Bento não pensou. Correu até o curral, montou em Trovão pelo lado de cima sem sela e saiu em galope pelo portão antes que a carroça pudesse tomar velocidade na estrada de terra. Trovão era rápido e conhecia cada palmo daquela caatinga. Bento alcançou a carroça antes que ela completasse o 1º quilômetro. O que aconteceu naquela estrada de madrugada, com a lua baixa e o vento cortando a caatinga, ficou registrado na memória de Amélia como o momento em que ela entendeu de uma vez que havia um homem no mundo que a escolhia antes de qualquer herança, antes de qualquer papel, antes de qualquer conveniência. Bento não chegou com arma, chegou com Trovão em galope, e com a voz que cortou o ar mais dura que qualquer coronhada. Soltem ela agora! E havia naquele tom uma firmeza que os 3 homens pesaram contra o que o coronel havia prometido pagar e acharam que não compensava. Amélia voltou à Boa Espera de madrugada, com as mãos levemente machucadas da luta e o coração disparado, mas inteira. Bento desencilhou o cavalo sem falar. Ela ficou na varanda esperando. Quando ele voltou, ela disse: você foi atrás de mim. Fui. Você podia ter se machucado. Ele a olhou. Eu sei. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma voz que não havia usado com ninguém em muito tempo: obrigada, Bento. Não precisa agradecer. Ele passou por ela rumo à porta. Amanhã cedo vamos à cidade. Ninguém em São Benedito das Pedras jamais esqueceria aquela manhã de quarta-feira em que o fazendeiro do morro chegou ao armazém do coronel com uma jovem ao lado e um velho de cabelos brancos atrás dos 2. O armazém era onde o coronel Ezequiel costumava receber visitas de negócio, uma sala larga, com mesas de madeira grossa e o cheiro permanente de tabaco e couro. Mas naquela manhã, com o alvoroço que se espalhara pelo vilarejo desde antes do sol nascer, alguém havia visto os 3 chegando pela estrada principal.
e a notícia se espalhara como brasa em palha seca. Havia também o juiz de paz doutor Hermenegildo, que havia sido chamado por recado urgente antes do amanhecer, e o padre Avelino, que havia chegado por conta própria quando soube que algo importante estava acontecendo, e uma boa parte do vilarejo que havia seguido por curiosidade e ficou por instinto de que aquilo era coisa de não perder. O coronel Ezequiel estava sentado à cabeceira da mesa quando Bento entrou. Ele ergueu os olhos com a expressão de quem estava esperando, mas não desta forma. Ao lado dele estava Delmiro, o escrivão, com o rosto branco de quem sabe que a maré virou. Bento caminhou até o centro da sala. Amélia veio ao lado com o envelope na mão firme. Firmino ficou um passo atrás, mas firme. Doutor Hermenegildo, disse Bento, com a voz que alcançou todos os cantos da sala. Peço que o senhor ouça o que temos a apresentar na presença dessas testemunhas. O juiz de paz, homem sério de 60 anos que havia visto muita coisa em 20 anos de função, assentiu com a cabeça. O coronel levantou-se. Que absurdo é esse? Que direito tem esse homem de... O senhor vai ter oportunidade de falar, disse o juiz, com a autoridade calma de quem não precisa gritar para ser obedecido. Agora escuta. Bento colocou o envelope sobre a mesa. Amélia abriu e retirou a carta do cartório da capital. O juiz leu. Depois o velho Firmino adiantou-se. A voz saiu com tremor no início, mas foi ganhando firmeza conforme ele falava, como quem tira pedra pesada do peito uma de cada vez. Eu trabalhei no cartório municipal por 22 anos, disse Firmino, para a sala inteira, para a cidade que havia entrado pela porta e ficado encostada nas paredes. E há 7 anos eu testemunhei com estes olhos o escrivão Delmiro a pedido do coronel Ezequiel Fontes Braga, falsificar os documentos de transferência de posse da fazenda do Vale, registrando-a em nome do coronel como terra abandonada, quando ela era terra de espólio com herdeiro reconhecido. A voz saiu mais forte no final. Eu fui covarde por não ter falado antes, mas não serei covarde agora. O silêncio que desceu sobre aquela sala foi do tipo que acontece quando a verdade tem peso demais para fazer barulho. O coronel Ezequiel tentou. Esse homem é senil, não sabe o quê. Ele sabe, disse Amélia, com a voz que ninguém ali havia ouvido ainda com aquela clareza não de moça assustada, mas de mulher que finalmente tinha chão para se firmar. E eu sei, porque meu pai era Joaquim Santana, filho legítimo de José Santana, e essas terras foram registradas em nome do espólio do meu avô. Eu sou a herdeira, e esse senhor sabia disso quando mandou meu primo me vender para ele como serviçal. Delmiro, o escrivão, olhou para o coronel. O coronel olhou para a porta. A porta estava cheia de gente. Há também documentação adicional, disse Bento, retirando do bolso da camisa um segundo papel dobrado. Era uma cópia do registro original da terra, que Firmino havia guardado escondida em casa por 7 anos, esperando por um dia exatamente como aquele. Que o doutor Hermenegildo pode verificar com o cartório da capital por correspondência. O juiz pegou os papéis, examinou, dobrou as mãos sobre a mesa. Olhou para o coronel Ezequiel Fontes Braga com o olhar de alguém que acabou de fechar uma conta que estava aberta há muito tempo. Senhor coronel, o senhor está detido até que as autoridades competentes sejam notificadas. O murmúrio que correu pela sala foi longo e baixo, como vento antes de tempestade. O coronel ficou parado por um momento que pareceu mais longo do que foi. Depois, assentou na cadeira com a postura de um homem que sente o peso de uma vida inteira de julgamento, chegando de uma vez. Bento se virou para Amélia. Ela estava de frente para ele, com o envelope ainda nas mãos, os olhos marejados, mas a postura reta. Havia naquele rosto, que ele havia visto pela primeira vez no chão da entrada, com as mãos amarradas, uma dignidade que nunca havia sumido de fato, apenas aguardado o momento de ser vista por todos. Não era você que estava sem lugar no mundo, disse ele baixinho só para ela ouvir. Era o mundo que estava te colocando no lugar errado. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo que ele reconheceu, mas que havia tempo não via. Paz. Naquele momento, quando a verdade finalmente brilhou mais forte do que qualquer mentira, não havia mais como negar.
Amélia Luz Santana não era o que a cidade a julgara ser. E Benedito Calixto Mourão não era apenas o homem que a havia recolhido, era o homem que a havia escolhido antes de saber de qualquer herança, de qualquer terra, de qualquer verdade. Todos ali podiam ver isso agora. E a cidade que havia julgado ficou em silêncio com o peso daquele entendimento. O delegado regional chegou no dia seguinte por correspondência urgente do juiz Hermenegildo. O coronel Ezequiel Fontes Braga foi preso naquela tarde, acusado formalmente de falsificação de documentos, cárcere privado sobre Amélia e tentativa de fraude patrimonial. Delmiro, o escrivão, foi levado junto e tratou logo de falar tudo o que sabia em troca de consideração da justiça, o que apenas confirmou o que Firmino havia dito na sala do armazém. Ernesto, o primo que havia vendido Amélia, foi localizado 2 semanas depois, num município vizinho e também preso, acusado como cúmplice. As terras da fazenda do Vale, em Olho d'Água das Flores, foram imediatamente seladas pela ordem do juiz. Nas semanas seguintes, com a documentação da capital confirmada por carta oficial, a posse foi restituída a Amélia Luz Santana, com todos os direitos reconhecidos, mais de 1.000 hectares de terra fértil no vale, com mata, água e pasto que haviam sido negligenciados pelo coronel por ser terra que ele havia tomado sem intenção de trabalhar. A cidade de São Benedito das Pedras mudou devagar, como terra que amolece depois de chuva longa. As mulheres que antes desviavam o olhar de Amélia na rua começaram a cumprimentá-la pelo nome. Seu Horácio da Venda disse a quem quisesse ouvir que sempre havia achado que a moça tinha substância. O padre Avelino pediu perdão publicamente, em sermão de domingo. Pelo julgamento precipitado, não foi um sermão bonito nem eloquente, mas foi honesto, o que para a cidade valeu mais. A reparação não foi apenas legal. Havia algo mais profundo que se restaurava naquele vilarejo, uma compreensão coletiva de que havia errado feio e de que havia um custo para julgar depressa demais o que não se entende. A declaração veio numa tarde de novembro, sob o ipê amarelo que florescia no centro do terreiro da Boa Espera, em cachos que amarelavam o chão como ouro caído. O sol estava descendo devagar, espalhando uma luz dourada sobre as tábuas caiadas do rancho e sobre a caatinga ao redor, que havia recebido a primeira chuva generosa em 2 anos naquela semana. A terra ainda cheirando a petricor e a esperança, o capim novo apontando verde e terno entre as pedras vermelhas. Bento e Amélia estavam na varanda quando ele disse o que havia dentro do peito havia semanas, com a paciência de quem sabe que algumas coisas precisam de terra firme antes de frutificar. Ele virou para ela devagar, como quem se move com cuidado perto de coisa importante, e ficou de frente com o chapéu na mão. Amélia, disse com a voz que usava quando queria ser exatamente entendido e não havia margem para ruído. Eu não sou homem de muitas palavras. Você já sabe disso. Ela o olhou. Ficou quieta. Mas tem coisa que fica sem sentido ficar calado. Ele passou a mão na aba do chapéu, o gesto involuntário que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava desconfortável do bom jeito, não do mal. Eu não sei quando foi que aconteceu, mas a Boa Espera parou de ser apenas minha fazenda. Ficou sendo o lugar onde você está. E quando você quase foi embora naquela tarde com a trouxa no braço, a voz saiu diferente por 1 segundo. Eu entendi o que é que eu estava arriscando perder. Amélia manteve os olhos nele, sem desviar, sem apressar. Você é uma mulher livre, disse ele, com a firmeza suave de quem afirma fato importante. Com terra, com direito, com um futuro que você mesma escolhe. Não precisa de mim para nada que você já não tenha. Fez uma pausa. Mas eu gostaria de ser parte do que você escolhe. Não como dívida, não como obrigação. Por escolha, porque é com você que eu quero dividir os dias que ainda tenho. Os olhos castanhos dela encheram d'água, mas ela não desviou. Ele continuou. Antes de qualquer papel, antes de qualquer fazenda, antes de saber de qualquer herança, eu já tinha te escolhido. Escolhi quando te vi no chão daquele portão. Escolhi cada dia que você ficou. Escolhi quando a cidade inteira me julgou. E escolho agora, sabendo que você tem escolha também.
O silêncio que veio depois foi do tipo que acontece quando as coisas certas são ditas na hora certa. Uma cigarra cantava longe. O vento mexeu na copa do ipê, derrubando flores amarelas que caíram devagar, sem pressa. Amélia respirou fundo. Depois disse com a voz firme, apesar da emoção que preenchia até a última borda: Eu cheguei aqui com as mãos amarradas e os pés em sangue e nada mais. Fez uma pausa. E você me deu água, deu cama, deu respeito. Deu terra firme quando eu não tinha nenhuma. Os olhos transbordaram, mas ela deixou. Eu passei a vida inteira esperando entender o que era ser tratada como gente de verdade. E foi aqui que eu aprendi. Ela deu um passo à frente. Não estou ficando por gratidão, Bento. Estou ficando porque quando eu penso no dia de amanhã, você está nele. E porque eu aprendi nessa boa espera que o amor de verdade não exige nada que você não queira dar. Bento avançou o último passo que faltava entre os dois. Colocou as mãos nos ombros dela com o cuidado imenso de quem segura coisa de valor e a beijou devagar, com a reverência de quem sabe que aquele é um começo, não um fim. O beijo que o ipê amarelo testemunhou naquela tarde não foi tímido nem apressado. Foi do tipo que nasce quando dois corações machucados reconhecem um no outro a chance de reconstruir. Do ipê, uma última flor caiu e pousou no cabelo escuro dela. Nenhum dos dois percebeu. Não era hora de perceber flores. O casamento aconteceu 3 semanas depois, numa tarde de sábado, em que a chuva havia parado de manhã cedo e o céu havia ficado daquele azul de novembro que parece pintado. Padre Avelino oficiou a cerimônia não por obrigação, mas porque havia pedido a honra, e havia naquele pedido o peso de quem quer fazer a coisa certa depois de ter feito a coisa errada. A cerimônia foi simples, no terreiro da Boa Espera, debaixo do ipê amarelo que florescia como se houvesse combinado. Amélia usava um vestido de algodão branco que Dona Generosa, a costureira do vilarejo, havia feito em 2 semanas como presente porque, como ela mesma disse ao entregar, tinha dívida de olhar virado para pagar. No cabelo escuro, Amélia usava uma fita vermelha que havia pertencido à sua mãe, guardada no fundo da trouxa desde a noite em que havia sido jogada no portão. Era a única coisa que havia sobrado daquela mulher que ela mal conhecera. E era o que ela escolheu levar para o dia mais importante da vida. Bento usava camisa limpa e calça de festa, o chapéu tirado e guardado para depois. Tinha as mãos que conheciam o tacto da enxada e do couro, agora segurando as mãos dela, com uma firmeza que falava mais do que qualquer voto poderia alcançar. O velho Firmino estava no primeiro banco improvisado como testemunha, de terno velho e olhos rasos d'água. Zacarias e Nelinho ficaram de pé atrás de todos e coçaram o rosto diversas vezes ao longo da cerimônia. Seu Horácio trouxe doces da venda. Dona Generosa chorou abertamente. A cidade que havia julgado estava ali, não inteira, mas boa parte, e havia nessa presença uma humildade coletiva que foi o presente mais honesto que o vilarejo pôde oferecer. Quando o padre Avelino pronunciou as palavras que uniam os dois, o vento passou suave pelo terreiro, sacudindo os cachos amarelos do ipê com uma delicadeza que parecia intencional. E sob aquela chuva de flores de novembro, Benedito Calixto Mourão e Amélia Luz Santana se escolheram uma vez mais, desta vez diante de todos, sem medo, sem segredo, sem nenhum papel falso que pudesse interferir. A festa foi simples e alegre, com forró de sanfona que o primo de Nelinho tocou até o sol ir embora, com rapadura e queijo e um caldo de galinha que Amélia fez ela mesma desde a manhã. A Boa Espera nunca havia feito tanto barulho bom. 6 meses depois, as terras de Olho d'Água das Flores eram irreconhecíveis. Com Bento cuidando da organização e Amélia aprendendo cada metro das terras que haviam sido do avô, a fazenda que o coronel havia deixado murchar por descaso havia começado a respirar de novo. Contrataram 3 famílias para trabalhar a terra com pagamento justo e casa para morar, o que no vale foi novidade que virou conversa. O pasto novo crescia verde, onde havia sido caatinga rachada, as cercas foram reformadas, os currais ampliados. A chuva que caiu generosa naquele dezembro, depois de 2 anos de seca, pareceu ser confirmação de que o destino havia voltado ao eixo certo. Na Boa Espera, Zacarias e Nelinho cuidavam do gado com o mesmo esmero de sempre,
Mas o rancho havia crescido literalmente. Bento havia construído um cômodo novo nos fundos de adobe fresco, com janela virada para o ipê. Amélia havia plantado um jardim pequeno na lateral da varanda, com manjericão, alecrim e uma roseira teimosa que havia demorado 2 meses para pegar raiz, mas que um dia apareceu com um botão vermelho que ela chamou Bento para ver. E numa manhã de março, quando o sol estava ainda baixo e o ar cheirava a terra molhada da chuva da noite, Amélia chamou Bento da varanda com uma voz diferente de todas as outras vozes que ela havia usado com ele. Ele veio. Ela estava de frente para o jardim, com as mãos abertas sobre o ventre, e quando virou para ele havia nos olhos dela uma clareza luminosa que ele não havia visto antes. "Estou grávida", disse ela simplesmente, com o sorriso mais suave que o rosto dela já havia feito. Bento ficou parado. O ar saiu do pulmão, como quem foi alcançado por coisa que não esperava, mas que de repente percebe que estava esperando há mais tempo do que sabia. Ele caminhou até ela, curvou a cabeça sobre as mãos dela ainda sobre o ventre, e ficou assim por um momento que nenhum dos dois contou. Depois, ergueu o rosto molhado e disse: "Ana Clara ia adorar você." Amélia pôs a mão na face dele. "E você merece ser feliz, Bento. De verdade." Ele fechou a mão sobre a dela encostada na face. "Já sou." A gravidez que Amélia achava impossível, pois um médico antigo havia lhe dito. Depois de uma doença difícil na adolescência, que talvez nunca pudesse ter filhos, floresceu como a roseira, que demorou, mas pegou raiz. E quando o bebê nasceu, no começo do inverno seguinte, com um choro forte que encheu o quarto novo de adobe e se espalhou pela Boa Espera inteira, Bento ficou do lado de fora da porta com a mão espalmada na madeira e o coração em lugar nenhum, e em todo lugar ao mesmo tempo. Quando deixaram entrar, Amélia estava deitada com o bebê no peito e o rosto de quem acabou de entender para que servia toda a força que havia guardado durante tanto tempo. Bento sentou na beira da cama, olhou para os dois e não disse nada por um bom momento. Depois, com a voz que mal saiu: "Como vamos chamar?" Ela o olhou. "Você escolhe." Ele pensou: "Joaquim, pelo seu pai." Ela fechou os olhos. Quando abriu, havia gratidão ali, que não precisava de palavra. A cidade de São Benedito das Pedras, que havia fofocado e julgado e virado o rosto, aprendeu devagar a lição que o casal da Boa Espera havia vivido na carne, que dignidade não se ganha, nem se perde conforme o que os outros dizem, que uma mulher jogada no chão como fardo pode ser herdeira de tudo, que um homem fechado pelo luto pode abrir a porta certa na hora certa, e que o destino, quando encontra 2 corações que se merecem, tem maneiras de costurá-los juntos, que nenhum coronel, nenhum papel falso e nenhum julgamento de cidade pequena consegue desfazer. E assim se encerra a história de Bento, de Amélia e do pequeno Joaquim, nascido na Boa Espera, numa manhã de inverno que cheirava a terra nova e a começo. Uma história de uma mulher que foi despejada como fardo e descobriu que era herdeira. De um homem que havia desaprendido a esperar e aprendeu de novo pelo caminho certo. De uma cidade que julgou e depois aprendeu a humildade de rever o julgamento. Às vezes, o destino bate à porta da gente nas formas mais estranhas, nas formas de trouxa de pano no chão, de carta enterrada em parede de adobe, de cavalo relinchando no meio da madrugada. E é nessas formas inesperadas que as vidas se viram do avesso e encontram, finalmente, o lado certo para cima. A Boa Espera ganhou o nome que merecia. Não mais ironia cruel, mas promessa cumprida. Porque quem espera com o coração aberto, cedo ou tarde, encontra o que o coração estava guardando lugar. Agora me diz o que você achou desse final emocionante. Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou o seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.